Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou mostrar aqui agora aqui a resolução para vocês das questões da prova, incluindo as 10 questões de múltipla escolha e as questões de resolução. Eu estou usando aqui um outro dispositivo de gravação, porque aquele que eu estava usando ele agora está pago, né? Ele está com uma licença restrita, então fica complicado. Então eu vou passar aqui nesse formato de slides mesmo, ok? Bom, então, começando com as questões de múltipla escolha. Primeira questão era sobre ondas longitudinais. Então, você tem lá que uma onda sonora longitudinal tem um comprimento de onda de 3 metros. A distância entre a região de maior compressão e a região de menor compressão, por onde a onda viaja, é de... Bom, então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? Que a distância entre o que está marcado em pontilhado aqui é uma região de alta pressão e aqui é a região de alta pressão seguinte. Então, nas simulações, nós vimos que uma onda sonora, quando ela se propaga, a perturbação está na mesma direção que a propagação da onda. Então, nesse eixo horizontal você tem a perturbação e a propagação da onda. Quando ela se propaga, ela comprime uma região da atmosfera, aumentando a pressão naquela região. E aí depois transfere isso para a região seguinte e assim sucessivamente. A distância entre duas regiões de alta pressão é definido como o comprimento de onda das ondas longitudinais, assim como o máximo entre os topos das cordas, como se tinha na onda em corda, também é o comprimento da onda, ok? E ele quer saber qual é a distância ou o comprimento entre uma região de maior pressão e uma região de menor pressão. A menor pressão estaria bem aqui no meio. E aí seria o quê? Metade do comprimento de onda. Como o comprimento de onda vale 3 metros, metade disso é 1,5 metro, a resposta é o item C, como está mostrado aqui. E aí essa era a questão 1. Questão 2. Questão 2 trata da parte de interferência entre ondas sonoras. A gente sabe que a relação que diz se a interferência é construtiva ou destrutiva depende desse fator aqui, ΔL sobre lambda, ok? E aí que no caso ele quer saber, né? Dois alto-falantes idênticos são ligados à mesma fonte e estão em fase. E num ponto X, a 4 metros, está uma pessoa conforme ilustrado abaixo. Qual deve ser o comprimento da onda para que a intensidade sonora no ponto X seja mínima ou nula? Então, o que acontece aí? Você tem duas fontes separadas por uma distância de 3 metros, e aqui embaixo, essa fonte, que eu posso chamar de fonte 2, está distante do ponto X 4 metros. E como eu tenho que trabalhar com a distância das duas fontes até o ponto, eu não tenho informado nessa figura qual é a distância entre essa fonte 1 e o ponto X. Ok? Mas, se eu pegar aqui, vamos pegar esse negócio de desenho aqui, e traçar a distância até o ponto, essa representação aqui não me parece um triângulo retângulo, onde eu tenho dois catetos, aqui 3 metros e aqui 4 metros. Aí eu posso determinar a distância aqui em cima, 5 metros. Como é que eu sei que é 5 metros? Se eu supor que isso aqui seja x, então x ao quadrado tem que ser igual ao quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 9 mais 16 é 25. Se você tirar o quadrado disso, vai ser raiz de 25 é 5, certo? Então, você tem aí 5 metros de distância entre essa fonte 2 e a fonte 1 para o ponto X, beleza? O ΔL que está nessa expressão aqui é o que? É a distância da fonte 2 menos a distância da fonte 1. Então, vai ficar 5 menos 4 é 1. Então, eu tenho que escolher o lambda apropriadamente, que é o que ele pede aqui, para que o resultado disso seja um desses fracionários aqui. Meio, 1,5, 2,5 e assim por diante. Para que eu tenha o quê? Interferência destrutiva e a intensidade percebida do som nesse ponto aqui vá ser mínima ou nula. Das respostas que eu tenho aqui que poderiam servir, no caso, seria o quê? 1
sobre 2, que é meio. Nesse caso aqui, eu tenho que a minha resposta é o item C, 2 metros. O comprimento de onda que eu tenho que ter aqui, para que a intensidade sonora seja mínima ou nula aqui, tem que ser de 2 metros. Ok? Beleza. Agora, a intensidade envolvendo a escala de decibel. Então, lembrando que a escala de decibel é uma escala logarítmica e que cada aumento equivale na intensidade a um aumento multiplicado por 10. Então, se eu tenho um aumento de intensidade de um fator de 10 dB, não é? Equivale a multiplicar por 10 cada aumento na intensidade. Então, olha só, essa intensidade sonora é dada como 6 microwatt por centímetro quadrado. Esse é o valor da intensidade. Se a intensidade aumenta em 10 dB, a nova intensidade em microwatt por centímetro quadrado será um aumento de 10. Então, significa que eu tenho que multiplicar esse cara aqui por 10. Então, aumentou, digamos, de 1 para 10 dB, ou melhor, até um aumento de 10 dB equivale a multiplicar a intensidade aqui por 10, certo? Então é 60. Ah, mas se tivesse um aumento aqui de 20, aí você não multiplica isso aqui por 10, tem que multiplicar por 100. Aí seria o 600. Ah, mas se aumentar isso aqui para 30 dB, um aumento de 30 dB, aí você tem que multiplicar isso aqui por 1000. Então observem que é uma escala logarítmica que ela tem esse crescimento bem acentuado, bem exponencial. Okay? Então, resposta correta, item E, 60 microwatts por centímetro quadrado, quando você tem um aumento de 10 dB. Questão 4. A questão 4, ele diz a seguinte coisa. Uma corda de piano tem comprimento L e massa M. Sabendo que a frequência fundamental F é F, ou seja, o primeiro harmônico, a tensão na corda será dada por... E aí você tem que achar uma relação que corresponda com essa informação. Muito bem, eu sei que como eu tenho uma corda de piano, geralmente ela é presa nas duas extremidades. Então a relação para ela é essa daqui. F igual a NL sobre raiz quadrada de tal sobre μ. Eu troquei V por raiz de tal sobre μ para aparecer a tensão na corda, que é o que eu preciso aqui, certo? Como eu quero isolar esse tal, primeiro eu vou fazer deixar essa raiz quadrada sozinha num dos termos. Então vai ficar a raiz quadrada de tal sobre μ igual a 2L, que está lá embaixo dividindo, passa multiplicando, 2LF sobre N. Próxima etapa é tirar a raiz quadrada. Então eu aplico o quadrado dos dois lados. Então um lado aqui vai ganhar o quadrado e o outro lado vai perder a raiz. E depois esse μ que está aqui embaixo multiplicando, eu passo ele, está dividindo, perdão, ele passa multiplicando. Vai ficar isso daqui. Como no enunciado ele fala que a gente tem massa, eu tenho que mudar essa densidade mássica aqui pela definição dela, que é massa por comprimento. Então vai ficar m sobre L vezes 4L quadrado, F quadrado sobre N quadrado. Esse L que está aqui embaixo, vou simplificar com esse L quadrado, vai ficar só um L aqui. E como é o modo fundamental, o N é igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1, não vai modificar nada. Então, a expressão que eu vou ter para tensão vai ser tal igual a 4L mF quadrado. E aí, se você procurar nas alternativas, a expressão é essa daqui, item B. 4L vezes M vezes F ao quadrado. Você tem como calcular qual vai ser a tensão, se você souber qual é o comprimento da corda, o valor da massa e a frequência que você quer atingir, certo? Então essa aí era a questão número 4. Questão número 5. Questão número 5 diz a seguinte coisa. Uma corda de piano tem 81 centímetros de comprimento, 2 gramas de massa. Se a frequência fundamental é de 394 Hz, a tensão na corda deve ser... Bom, para encontrar a resposta, o que acontece? Você pode voltar aqui no slide anterior e usar essa expressão aqui. Então, você pega aqui 4, multiplica pelo comprimento 0,81. A massa você passa de 2 gramas para 2 quilogramas, né? 2 vezes 10 a menos 3.
E a frequência, o 394, você leva ao quadrado e faz a multiplicação disso daí. Só que fazendo isso daí, você não vai encontrar nenhuma dessas respostas que estão marcadas aqui, porque essa questão depois eu percebi que ela tinha um problema. Que esses números eles estão errados, né? Não tem nenhuma alternativa que você vai encontrar o valor de tensão para aqueles dados, para esses dados aqui. No gabarito oficial dela estava marcado a resposta como item D, 63 newtons. Mas se você fizer a conta, você vai encontrar uma tensão maior do que qualquer um desses valores aqui, certo? Então, essa questão eu vou considerar ela como anulada e o valor que ela tem, que no caso é 0,2, eu vou atribuir para todo mundo, né? Eu atribuí para todo mundo lá no lançamento das notas, ok? Questão número 6. A questão número 6, ela diz a seguinte coisa. Uma coluna contendo gás argônio é aberta em uma extremidade e fechada na outra. O menor comprimento da coluna para que ela entre em ressonância com frequência de 200 Hz é de 42,5 centímetros. A velocidade do som do argônio deve ser, daí você tem que calcular isso daqui. Bom, como se trata de uma coluna com uma extremidade aberta e a outra fechada, a equação que a gente trabalha é essa daqui. F é igual a mv sobre 4L. Lembrando que como ela os n são inteiros ímpares. Não está explicitado aqui, mas esse cuidado tem que ser tomado, tá ok? Bom, a frequência eu tenho. O n eu posso considerar o harmônico fundamental, n igual a 1. E o L eu também tenho, que é 42,5 centímetros. E aí, se eu isolar esse V, eu vou ter essa relação aqui, 4LF sobre N. Substituindo esses valores, vocês vão encontrar que a velocidade do som no argônio puro é de 340 metros por segundo. Okay? Então, essa, no caso aí, seria a resposta ao item E. Questão número 7. Você tem lá 5 tubos de órgão que são descritos abaixo. Qual deles apresenta a mais alta frequência fundamental? Então, você tem 5 situações aqui, de A a E. Na situação 1, o tubo tem 2,3 metros de comprimento e uma extremidade aberta e a outra fechada. No item B, 4 metros de comprimento e as duas extremidades abertas. No item C, 3 metros de comprimento com as duas extremidades abertas. Item D, 3,3 metros de comprimento, uma extremidade aberta e a outra fechada. E no item E, 1,6 metros de comprimento e duas extremidades abertas. Ok? E aí o que acontece? Qual dessas situações eu vou ter que escolher para que ele tenha mais alta frequência fundamental, ou seja, tenha um valor máximo? Bom, aí você pensa que se eu tivesse só a frequência fundamental n igual a 1, os comprimentos e qual situação é, eu ainda não tenho V. Mas digamos que você queira colocar o V igual a 340 metros por segundo. Então isso aí, se vocês quiserem calcular depois, também dá. Para calcular as frequências e achar a maior frequência. Uma outra forma de resolver isso é vendo o quê? A dependência. A frequência aqui, se eu quiser, nos dois casos aqui, aumentar a frequência, se eu aumentar os n's, embora sejam n's distintos, um são os inteiros e o outro são os inteiros ímpares, e aumentar as velocidades do som, eu aumento a frequência. Se eu aumentar o comprimento, observe que eu vou diminuir a frequência. Então, para que a frequência seja alta, o comprimento tem que ser pequeno, certo? E aí, qual será dos casos que eu vou escolher? Um tubo com uma extremidade aberta ou com duas? O tubo que tem as duas extremidades abertas, ele multiplica o comprimento por 2. E o que tem uma extremidade aberta multiplica por 4. Certo? Então, para que o F seja maior, eu vou escolher o tubo com as duas extremidades abertas e com menor valor de L. E a alternativa que contempla isso é a alternativa E, 1,6 metros com duas extremidades abertas. Digamos que você pegaria só 1,6, ok? Só que em um caso você multiplica ele por 4 e em outro caso você multiplica por 2. Então o L aqui vai ser aumentado 4 vezes, aqui 2 vezes. Então, como F é inversamente proporcional a L, essa é a melhor escolha para que você tenha a mais alta frequência
fundamental. Então, nesse caso, a resposta correta é o item E, 1,6 metros com as duas extremidades abertas. Okay? Bom, questão número 8. A questão número 8 ela trabalha com dois tubos com uma e duas extremidades abertas, que seriam os tubos Y e X. Só que o tubo Y ele tem metade do comprimento do tubo X. Okay? E ele quer saber qual é a razão entre as frequências. Então, se você pegar o mesmo N, então no caso aqui você tem que escolher um N que seja válido para os dois. Então, N igual a 1, por exemplo, e a velocidade seja a mesma, você vai ter o quê? F em relação ao tamanho F, 1 sobre 4L, e o outro F, 1 sobre 2L. Como você vai relacionar pelos comprimentos, um é metade do comprimento do outro. Então, fazendo essa razão, você vai chegar à conclusão de que a razão da frequência de um tubo para o outro é de 1 para 1. Ou seja, não é de 1 para 4, não é de 2 para 1, não é de 4 para 1, nem de 1 para 2. É 1 para 1. Então, nesse caso, a resposta correta é o item C, que é a que está marcado aqui nessa questão número 8, certo? Questão número 9. A questão número 9 é o efeito Doppler. Então, ela diz a seguinte coisa. Uma fonte emite uma frequência de 1000 Hz. A fonte e um observador estão em movimento de aproximação, com a mesma velocidade de 100 metros por segundo. Se a velocidade do som é de 340 metros por segundo e o observador recebe uma frequência de... Ou seja, qual é a frequência que o observador vai perceber? Então, se vocês lembrarem, a equação do efeito Doppler diz a seguinte coisa, que a frequência que o observador percebe, o F', é igual a F, que é a frequência emitida pela fonte, que multiplica V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VS. Então, VD é a velocidade do observador e VS é a velocidade da fonte. Como eles estão em movimento de aproximação, o que eu sei? Quando a fonte se aproxima do observador, a distância entre as frentes de ondas tende a diminuir. A distância entre as frentes de onda é o comprimento de onda. Se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Então, a frequência percebida pelo observador tem que ser maior que a frequência emitida. Se a fonte se aproxima do observador, é a mesma situação. A distância entre as frentes de onda diminui, a frequência aumenta. Então, matematicamente, para escolher os sinais, eu tenho que fazer a seguinte escolha. É V, que é a velocidade do som, mais a velocidade do observador. Então, na parte de cima da fração vai ficar V mais VD. E na parte de baixo, como eu tenho o movimento da fonte, vai ter que ser V menos VS. Quando você fizer isso, vai ficar lá 340, que é a velocidade do som, mais 100. Então vai ficar 340 mais 100, isso vai dar 440. Embaixo vai ficar 340 menos 100, que vai ficar 240. E aí você vai ter um fator de 1,83. Esse fator multiplicado pela frequência de 1000, ele vai dar 1830, que é a resposta do item A aqui, certo? Então, a resposta correta é a letra A, 1830 Hz, que é a frequência percebida. Se você começasse a fazer análise com essa questão das aproximações sem fazer nenhum cálculo, você já poderia descartar as respostas C, D e E. Perdão, as respostas B, D e E. Por quê? Porque no caso B, a frequência percebida pelo observador é igual à emitida pela fonte. Não dá, porque estão ambos em movimento de aproximação, então a frequência tem que ser maior. D e E, as frequências são menores que, inclusive, a frequência emitida pela fonte. Então, por conta disso, você desconsidera essa situação aí. Então, resposta A da questão número 9, ou da segunda parte do questionário. Na questão 10, você tem duas situações. E aí ele diz a seguinte coisa. Em cada uma das duas situações, a fonte emite uma frequência de 1000 Hz. Situação 1. A fonte move-se a 100 metros por segundo na direção do observador em repouso. Situação 2. O observador move-se na direção da fonte estacionária com velocidade de 100 metros por segundo. Quais são as frequências percebidas pelo observador? Então, o que acontece aí? Você tem que escolher os sinais
Só que agora você vai poder fazer ou o observador parado ou a fonte parada, que é o que acontece lá no efeito Doppler. Quando o observador está parado, você coloca VD igual a zero. Quando a fonte está parada, VS igual a zero. Substituindo isso com esses valores na equação, você vai encontrar que no primeiro caso a frequência percebida é de 1417 Hz, quando ali a fonte está na direção do observador. E quando o observador vai na direção da fonte, a frequência é maior, 1294. Certo? Em ambos os casos, as frequências são maiores que a frequência emitida pela fonte. Se fosse o caso de afastamento, ou seja, o observador se afastando da fonte ou a fonte se afastando do observador, a frequência percebida sempre seria menor. Okay? Bom, então passando agora para os problemas que vocês tinham que resolver, né? Problemas de cálculo. Então tem lá, uma corda apresenta 300 gramas de comprimento e 73,2 centímetros e está presa em ambas as extremidades. Sabendo que a amplitude de oscilação é de 12 centímetros e que a tensão na corda é de 60 newtons, escreva a equação da onda na corda em função de x e t. Considere que o comprimento da onda na corda vale 21 centímetros e que y em função de 0 e 0 é igual a 7 centímetros. Então, essas informações são dadas para um caso particular de uma corda que está oscilando. E aí você tem que escrever a equação, não é? Que só adiantando essa que está aqui embaixo, né? E para encontrar esses valores, você precisa executar alguns cálculos. Então, primeiro, como é que você vai calcular a amplitude? A amplitude não precisa calcular, tá? Fornecida aqui, ó. A amplitude, vou até marcar aqui, ó. A amplitude, vou tentar marcar aqui, ó. A amplitude das oscilações é 12 centímetros. Então, esse é o valor da amplitude, 12 centímetros ou 0,12 metros, ok? Bom, então o meu YM vale 0,12. Para calcular os parâmetros como K, ômega e φ, são procedimentos que nós já fizemos. O K a gente sabe que vale, ou é definido como 2π sobre lambda, dividido pelo comprimento da onda. Também é dito que o comprimento da onda vale o quê? 21 centímetros. Então, lambda é 21 centímetros ou 0,21 metros. Assim, K vale 29,92 metros na menos 1. Okay? Então, esse é o número de onda. Para achar a velocidade da onda na corda, a gente usa essa relação aqui. V igual a raiz de tal sobre mi. Tal, que é a força com que a corda está esticada, eu sei. É de, cadê? 60 newtons. E mi, que é a densidade mássica, é a razão entre a massa pelo comprimento. Ou seja, se você dividir 0,3 kg por 0,732 metros, você vai ter o quê? E tirar a raiz quadrada, você vai ter 12,10 metros por segundo. Uma das relações que eu tenho entre a velocidade, a frequência angular e o número de onda é essa daqui. V igual a ômega sobre K. Se eu reescrever ômega igual a K vezes V, eu vou encontrar que a frequência em radianos por segundo vai ser de 362,03. Ok? Então, já tenho K, já tenho ômega, só me falta encontrar o φ. E aí que essa informação aqui de y de 0,0 igual a 7 centímetros entra. Por quê? Se eu pegar essa equação geral aqui e substituir x e y por zero, o que eu vou ter? Eu vou ter 0, 0. No lugar de x e t, eu vou colocar 0. Eu vou ter 0 aqui, k vezes 0, menos ômega vezes 0, mais φ, que eu não sei. Só que tudo isso tem que ser igual ao quê? 7 centímetros ou 0,07. Okay? Então, esses termos com zero vão sumir e vão ficar só com seno de φ. Aí eu vou isolar esse seno de φ, vai ficar 0,07 dividido por 0,12, seno de φ. Aplica a função inversa do seno na menos 1 dos dois lados aqui. Eu vou ter que φ vai ser igual a seno na menos 1 dessa razão aqui, 0,07 sobre 0,12. Fazendo essa razão, eu vou encontrar que φ, claro, com a calculadora em radianos, vai ser de 0,623, ou passando para graus, 35,68 graus. Okay? Então, como eu vou escrever tudo em radianos, eu vou pegar esse valor e vou substituir por ele lá na equação, e a equação geral é essa aqui de baixo.
y de x e t igual a 0,12 seno de 29,92x menos 362,03t mais 0,623. Okay? Então, era só executar em vários procedimentos que nós já fizemos em vários exercícios para encontrar a equação deste caso aí. Okay? A questão número 2 era uma questão de apenas substituir valores na equação da potência. Então, a potência, que é a energia associada à onda na corda, é dada por esse cara aqui. P igual a meio, que multiplica μ vezes V, vezes ômega ao quadrado, vezes ym ao quadrado. A amplitude eu tenho, a frequência angular eu tenho, a velocidade eu tenho e a densidade máxima eu também tenho. Então, substituindo isso daí, vocês encontrariam uma potência de aproximadamente 4.680 watts ou 4,68 kW. Essa seria a potência da onda transmitida pela onda na corda. Ok? Um exercício relativamente simples. Questão número 3. A questão número 3 ela trabalha com cordas com uma e duas extremidades fixas. Então a gente diz assim, que duas cordas, uma com ambas as extremidades fixas e a outra com uma extremidade fixa, são colocadas para oscilar. Sabendo que ambas as cordas têm 40 cm de comprimento e suas massas são iguais a 185 gramas, determine as 3 primeiras frequências harmônicas de cada corda. As cordas são tensionadas por uma força de 95 newtons. Bom, então primeiro, para calcular isso daí, a gente vai ter que lançar a mão de duas expressões. A primeira, a corda com as duas extremidades fixas, que é essa que está aqui, F igual a NV sobre 2L, com N sendo em números inteiros, isso é muito importante, 1, 2 e 3. E para uma extremidade fixa, NV sobre 4L, com N sendo inteiros ímpares apenas, ou seja, 1, 3, 5, 7 e por aí vai. Okay? Beleza. Densidade máxima está calculada aqui, divide a massa pelo comprimento, e a velocidade é a raiz quadrada da força que está puxando a corda pela densidade máxima, que no caso aqui é 14,33. Substituindo o valor da velocidade, dos N e do comprimento, eu encontro que para o primeiro caso com as duas extremidades fixas, as frequências, as 3 primeiras frequências são 17,91, 35,82 e 53,73. Poderia pegar só a primeira frequência e multiplicar por 2 e por 3 e acharia essas outras duas frequências aqui. Também seria uma coisa válida a ser feito. No caso da corda com uma extremidade fixa, os valores das frequências são essas aqui. Só que tem que tomar cuidado que os N's que você coloca aqui tem que ser 1, 3 e 5. Se colocar o 2, está errado por quê? Porque N igual a 2 não é um modo harmônico permitido nessa configuração de corda. A corda vai vibrar, vai pular, só que ela não vai fazer o desenho de um modo harmônico. A mesma coisa vale nessa equação aqui de baixo, para N igual a 4, N igual a 6, ou seja, para os N's pares. Os modos harmônicos só vão aparecer nessa corda com uma extremidade fixa, com N's ímpares e somente N's ímpares. Ok? Então, o primeiro modo harmônico é 8,95. Se você multiplicar esse 8 por 3, você acha o segundo, e esse 8 por 5, você acha o outro modo harmônico. Beleza? Então, basicamente, era isso que tínhamos a fazer nessa questão número 3. Questão número 4 é do alto-falante. Então, você tem lá um alto-falante, que ele vibra com frequências de 2.300 até 5.000 Hz, nessa faixa. Próximo ao tubo com ambas as extremidades abertas. O tubo tem 96 cm de comprimento e a velocidade do som do tubo é de 340 metros por segundo. Para essa faixa de frequências, quais modos harmônicos são permitidos no tubo? E se uma das extremidades do tubo for fechada, quantos serão os modos harmônicos na faixa de frequências emitidas pelo alto-falante? Então, o que acontece é o seguinte. O alto-falante vibra de 2.300 a 5.000 Hz, e em algumas frequências nessa faixa, o que acontece? O tubo ele vai ter modos harmônicos. A questão é, quais são esses modos harmônicos? Então, primeiro, a gente sabe que o tubo tem as duas extremidades abertas no primeiro caso. Então, a equação que eu vou usar é Fn igual a Nv sobre 2L. Como eu quero saber o primeiro harmônico, N igual a 1.
E como é o caso com as duas extremidades abertas, eu sei que os modos harmônicos são o quê? N's inteiros. Então, eu posso usar qualquer N inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, N igual a 1, V igual a 340 e L igual a 0,96 metros, eu encontro que a primeira frequência harmônica é de 177,08 Hz. Essa frequência está abaixo da menor frequência emitida pelo tubo. Então, para determinar quais frequências, eu tenho que ir multiplicando. E aqui uma coisa que eu poderia fazer é, bom, eu sei que os N's aqui eles estão variando de 1 em 1. Então, se eu pegar, por exemplo, N igual a 10, que é um modo permitido, nessa situação, e multiplicar a primeira frequência por 10, eu vou ter o quê? 1770,8. É a 10ª frequência harmônica. Legal, mas ainda assim está abaixo. Daí eu posso ir incrementando. 11, 12 e por aí vai. A primeira frequência harmônica do tubo que está dentro da faixa de frequência aparece com F igual a 13. Ou melhor, N igual a 13. Então, F de 13 é igual a 2.302 Hz. Ou seja, é a menor frequência que está dentro dessa faixa. E aí eu posso fazer, aumentar de 1 em 1, ou seja, 14, 15, 16, 17. E aí vai da vontade de vocês fazerem isso, até chegar em 28. N igual a 28, eu sei que a frequência F28 é de 4.958 Hz. Ok? Essa frequência é a mais alta, porque se eu pegar o 29, ela já dá 5.000 e pouquinho, e passa dessa faixa de frequência. Como eu sei que os N estão variando de 1 em 1, eu sei que de 13 para 28 são 15. Então, são 15 modos harmônicos nessa primeira situação. Ok? Agora, vamos ver a segunda situação quando eu tapo uma das extremidades. Daí a equação muda, vai passar a ser Fn igual a Nv sobre 4L. E os N's não são mais N's inteiros, então N's iguais. N's pares, por exemplo, não valem. O tubo vibra, mas não é modo harmônico. Ok? Então, o primeiro harmônico, considerando essa situação, F igual a 1, vai ser de 88,54 Hz. E aí, os N's que eu vou ter que incrementar são sempre os N's ímpares. Então, eu posso jogar, por exemplo, N11, N13, N15, N14 não vale, N16 não vale, certo? Então, o primeiro N que eu vou encontrar para o tubo nessa nova condição em modo harmônico é o N igual a 27, que é 2.390 Hz. Se eu pegar N igual a 26, o que vai acontecer? Ele vai dar um pouco abaixo de 2.300, e aí já não é modo harmônico. Então, eu pego 27 e vou aumentando de ímpar em ímpar. Daqui para cá, eu vou descobrir que o último, a frequência vai estar em F igual a N igual a 55, que é 4.869 Hz. Okay? Então, observe que os N's eles são ímpares. Uma outra maneira de você fazer, para determinar quais são os N's, é você pegar essas frequências, 2.300 e 5.000, substituir no lugar do F. Então, o primeiro caso aqui, você vai pegar o F igual a 2.300, o N você não sabe quem que é, o V você sabe, o L você sabe, e você vai calcular o N. Só que, se você não encontrar um N inteiro, no caso aqui um N valor inteiro, o que eu quero dizer com N inteiro? Ele não pode ser, digamos, um valor, vírgula, alguma coisa. Não, ele tem que ser um valor, vírgula, e pelo menos 2 ou 3 zeros depois da vírgula para ser considerado um número inteiro. Se ele for, por exemplo, você, digamos, coloca lá esse 2.300 nesse primeiro caso, para determinar o N, você vai encontrar um N, provavelmente 13, alguma coisa. Não é? Isso é válido? Ou melhor, você vai encontrar, acho que 12 e alguma coisa. Um valor quebrado, não vai dar certo. Então, você sabe que o N é igual a esse N que você, para 2.300, vai ter que ser um pouco maior. Não é? Então, essa é uma técnica boa para você ter um indício de como começar, mas não como efetivamente resolver o problema. Okay? Então, se você calcula o N e ele dá um N quebrado, isso não vale como N. Lembrando que os casos dos N eles têm que ser inteiros. Então, tem que ser o valor dele, vírgula, 00, e aí depois pode vir número quebrado. Se ficar 13, alguma coisa, não vale. Okay?
Bom, então essa aí era a resolução desse item número 4, que era também o último problema. Junto com esse material, com essa resolução e o material dos slides, eu também vou deixar indicados os tópicos para a final, certo? A final vai ser composta de 10 questões, questões de múltipla escolha e questões de problemas para que vocês calculem, e cada questão vai valer um ponto. Então, só lembrando que para que vocês tenham aprovação, né, a média semestral de vocês, somada com a nota final, a soma dessas duas notas divididas por 2, tem que ser 5 ou maior que 5 para que vocês estejam aprovados. Beleza? Novamente, tiverem dúvida em qualquer ponto desse vídeo, parem, me digam exatamente em qual momento, qual ponto do vídeo, qual tempo do vídeo vocês estão com dúvida e qual é a dúvida que vocês têm, e assim eu vou sanar para vocês assim que possível. Na aula de hoje, de quinta-feira, eu não vou estar disponível no chat porque eu vou estar em bancas de TCC. E daí me mandem por e-mail que assim que possível eu respondo para vocês, beleza?